Vamos que vamos, meu povo. Então, continuando aí nossa matemática, brincadeira de criança. Então, continuando o estudo dos sólidos geométricos aí, nós estamos prisma, pirâmide. Continuando, hoje a gente vai fazer o estudo do cilindro. O cilindro é bem mais tranquilo, eu acho, dos estudos dos sólidos, em termos de questões e tal. O mais tranquilo de se entender é o cilindro, entre aspas, né? Brincadeira de criança aí. Vamos lá. Então, iniciando, vamos entender um conceito que vem a ser um cilindro e os elementos dele, né? Então, fiz um esboço aqui, não saiu padrão, né? Mas dá para entender a ideia do cilindro, né? Coloquei dois aqui, esquematizado. Então, mas o que é um cilindro? O cilindro é quando vou ter basicamente duas superfícies circulares, né? Dois círculos aqui, congruentes, dois círculos congruentes, ou seja, aqui o de cima vai ser igual ao de baixo, né? São congruentes, paralelos opostos, né? Ou seja, a distância aqui sempre vai ser a mesma, né? Entre eles, a ideia de paralelos. Então eu tenho duas superfícies circulares paralelas e congruentes às superfícies circulares, né? Como está no esboço aqui. Tenho aqui a ideia de um cilindro, né? Uma latinha de leite, um cilindro. Um círculo aqui, o círculo de baixo, congruente. A distância entre os dois círculos sempre a mesma, ou seja, eles são paralelos. Uma outra latinha de leite um pouquinho maior. Só para ter ideia de dois cilindros aí, né? Bem brincadeira de criança. Beleza, já sei mais ou menos o que é um cilindro. Não tem segredo entender o que é um cilindro, né? Como é que a gente classifica? Lá em prisma, lá em pirâmide, a gente tem classificação de uma pirâmide oblíqua, uma pirâmide reta, um prisma oblíquo, um prisma reto. Aqui a gente vai usar o mesmo conceito, semelhante, análogo ao que a gente estudou lá em prisma, em pirâmide e tal. Conceito de cilindro oblíquo e cilindro reto. Ó, a ideia é a mesma. O que a gente utilizava? Quando é que a gente vai ter um cilindro reto? Que é mais fácil de entender. O cilindro vai ser reto. Primeiro, antes de falar, eu vou destacar o seguinte, ó. Para esse cilindro aqui, né, que eu falei, tem umas faces congruentes, né, circulares congruentes. Eu vou ter aqui, como é circular, eu vou ter um raio aqui na base, né? O círculo tem um raio, a distância do centro a qualquer ponto do círculo, e vai chamar de um raio R, né? Vou colocar no desenho de cá, fica melhor. Tem um raio R, beleza? Tem um raio R. Um outro elemento importante, então aqui eu tenho uma base, né, congruente e tal. Um outro elemento importante é essa distância, que o segmento que liga uma face, um círculo a outro, né, uma base a outra. Isso aqui a gente vai chamar de geratriz. Eu tenho vários segmentos aqui tem desenho 2, mas eu vou ter vários segmentos aqui, ó. Eu posso traçar vários segmentos, um paralelo ao outro aqui, ó. Poderia ter outro aqui, poderia ter outro. Esse segmentozinho aqui, a gente chama de geratriz. Vou indicar por G, é a geratriz. Ok? Então eu já tenho um raio R e a geratriz. Beleza? Os elementos de cilindro é bem básico mesmo. Então eu tenho um raio, tenho uma geratriz e, além disso, vou colocar essa geratriz cá do outro lado. Eu coloco aqui, ó, esse G aqui. Aqui G. Por que eu tirei daqui? Aqui eu vou fazer um traçado aqui, ó. Imagine que aqui seja o plano da base, né? O plano do fundo lá, o chão. Aí quando eu fiz esse tracejado aqui, isso aqui vai ser minha altura, H. Ou seja, eu estou querendo saber a distância de uma face de um círculo a outro. Isso aqui a gente chama de altura. Aí você pode dizer, mas tu não falou que isso aqui também é a distância, só que aqui eu estou pegando um ângulo de 90 graus, ou seja, a medida perpendicular vai ser sempre a menor distância, né? A gente já estudou esse conceito. Então, e essa menor distância se chama de altura. Então eu vou ter a altura do cilindro aqui. Ou seja, a altura sempre vai ser perpendicular, sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Ok? Por que você fez nessa figura e não na outra? Aqui eu tenho um cilindro oblíquo. Por que oblíquo? Porque o G não está formando o ângulo aqui, ó,
esse ângulo que se eu chamasse aqui de alfa, esse ângulo alfa aqui, ó, esse ângulo daqui, que é o que? O ângulo entre a geratriz e o plano da base, o círculo aqui. Esse ângulo alfa é diferente de 90 graus. Por isso que eu desenhei a altura separada, porque o cilindro ele está meio inclinado, ele é um cilindro oblíquo esse daqui, ó. Ele é um cilindro oblíquo. Esse de cá, o desenho não está perfeito, mas é como se eu tivesse aqui, ó, a altura formando 90 graus aqui, como se tivesse 90 graus. Meu ângulo alfa aqui igual a 90 graus. Então H, ó, aqui, nesse caso do cilindro reto, aqui eu tenho um cilindro reto, o oblíquo ele vai estar inclinado, bem inclinado. E o reto, a geratriz vai ser exatamente igual à altura, ó. G é igual a H. Ou seja, o lado, como se fosse a ideia do lado do cilindro, é perpendicular ao plano da base, ou seja, forma 90 graus com o plano da base. Geratriz é igual a altura. Esse caso daqui é 95% das questões, ou até mais, eu diria aqui que 98% das questões se trata de cilindro reto. Geratriz vai ser igual a altura. Usou uma ou outra questão que vai vir o conceito de um oblíquo, que aí a altura a gente vai desenhar separadamente. Beleza? Um outro conceito que às vezes aparece, que a gente tem que utilizar, é que, perceba que aqui eu tenho o centro, como se fosse da base superior, e o centro da base do plano do chão, né? Como se fosse a ideia. Quando eu faço a ligação aqui, ó, entre esses dois, isso aqui a gente chama de eixo. Eixo de rotação. Isso aqui. Porque é como se eu pensasse, para formar um cilindro, vou pegar a latinha aqui que fica melhor. Imagine aqui, né? Eu pego aqui, furei um buraco aqui, botei um segmento de reta aqui, saindo do centro daqui e vindo cá no fundo. E aí eu fiz vários movimentos de rotação em torno desse eixo. Várias rotações ali. Como se fosse... Aqui eu tenho um eixo, que seria a ligação entre os dois centros ali. E aqui eu teria um retângulozinho. Quando eu vou girando esse retângulo desse eixo, que vai formar essa figura, que é o cilindro. Lembrando que eu tenho aqui, aí desse eixo que está aqui, eu vou fazendo tem um retângulo e vou rotacionando. Por isso que esse eixo aqui é chamado eixo de rotação. É como a ideia do surgimento do cilindro aí. Beleza? Isso é só conceito. Então isso aqui é chamado eixo de rotação. Pronto, velho. Já entendi uma ideiazinha básica de cilindro, mas como é que o que é que vai vir nas questões? O que é que a gente vai precisar de interessante? Pronto, a gente conhece os elementos do cilindro, o interessante agora é aquela mesma ideia de prisma, de pirâmide, calcular a área, calcular o volume. A gente também vai fazer isso em cilindro. Então, área. Primeiro a gente vai estudar a área da base. Área da base. Essa área da base, a nomenclatura que a gente vai usar é o ABzinho, né? Como se fosse o A com o B subscrito ali, né? Ó, a base é um círculo, né? Já sabe calcular a área de círculo, não sabe? Brincadeira de criança, desde a 7ª série. Então a área da base vai ser igual, como se trata da área de um círculo, a área de círculo, πr ao quadrado, né? Área de círculo, área de circunferência, não é isso? Área de círculo, πr quadrado. Se eu posso calcular a área da base, como se fosse, ó, aqui eu tenho o cilindro, a área da base seria isso aqui, né? Minha base. A base, calcular a área desse círculo aqui, né? Esse aqui seria a minha base. Então a área desse círculo, πr quadrado. Deixa eu tampar aqui, que isso aqui é da minha mãe, se derramar, tô ferrado. Então, tampando meu cilindro aí de novo. Agora, área lateral. Área lateral, a gente vai indicar por AL. AL.
Mais uma vez, eu pego o meu cilindro, imagine que eu vou tirar aqui minha base, vamos supor, né? Tem aqui. Quando eu vou falar de área lateral, é a área ao redor aqui, como se fosse o rótulo aqui, esse rótulo do Neston. Se eu tirei esse rótulo, aí eu tirei esse rótulo, o rótulo aqui seria como se fosse a lateral, né? O rótulo é a lateral do cilindro. Então, estou falando de área lateral, eu calculo a área desse rótulo aqui, por exemplo. Como é que eu faço isso? Primeira ideia, vou desenhar um cilindrozinho aqui para fazer uma comparação. Imagine, um esboço só. Tem um cilindro. Aí, como eu falei, a lateral é o contorno, é o rótulo da minha latinha que eu botei agora há pouco. Quando eu pegar esse rótulo, o rótulo da lata, imagine que eu quebrei, não vou tirar ele, senão minha mãe vai me pegar, porque a latinha vai ficar feia se eu tirar o rótulo, né? Então, mas imagine que se eu pegasse aqui, ó, tirei o rótulo e planificar esse rótulo, que figura vai formar? Para ficar melhor ainda o entendimento de vocês. Imagine, tem meu cilindro. Aqui, eu formei um cilindro, ó. Um cilindro. Aí eu vou planificar esse cilindro. Lembra do rótulo lá da lata? Tá aqui com o cilindro. Se eu vou planificar, vou pegar isso aqui, vou abrir, né? Ou seja, a planificação do meu cilindro gerou que figura um retângulo, né? Vou desenhar aqui. Quando eu planificar, eu vou ter um retângulo, né? Um retângulo. E como é que... Imagine aqui que eu tenho aqui o meu cilindro de raio R. Estou pegando um cilindro reto, viu? Ou seja, aqui eu não vou chamar nem de G, vou chamar logo de H, altura. Pronto, como é que eu posso expressar esse retângulo, as medidas desse retângulo em função de H ou em função do raio? Como é que eu posso fazer para calcular a área desse retângulo? Porque a área lateral do cilindro, a gente viu que planificada é o mesmo que calcular a área lateral de um retângulo. Como é que calcula a área? Para calcular a área do retângulo, eu preciso do comprimento vezes a largura, né? Base vezes a altura. Então, eu preciso... Como é esse comprimento aqui? Como que eu faço para calcular esse comprimento? Brincadeira de criança. Vou fazer meu desenho aqui de novo. Imagine como foi que eu planifiquei. Eu tinha meu cilindrozinho, tem meu cilindro. Perceba que quando eu vou planificar, eu estou abrindo a folha. Quando eu vou abrir a folha, ó, a figura aqui. Voltou de novo. Abriu, fechou. Essa base daqui é justamente o comprimento daqui, né? O comprimento da circunferência, né? Isso, ó, observa, ó, quando eu vou abrindo, o que fica aqui em cima, ó, o que fica aqui em cima, ou então o que fica aqui embaixo, ó, não é exatamente o comprimento da circunferência, ó, abriu, fechou, a parte de cima é justamente o comprimento da circunferência. Como é que a gente faz para calcular o comprimento da circunferência? Brincadeira de criança. Comprimento de circunferência, 2πr. Ou seja, recapitulando, quando eu tenho meu cilindro, quando eu vou planificar, essa parte aqui da base é justamente o comprimento da circunferência do cilindro, né? O comprimento da circunferência do cilindro, não, melhor para ficar mais didático, para ficar melhor o entendimento. É o comprimento da circunferência da base do cilindro, né? Ó, fechou aqui, isso aqui de cima é o comprimento. E o comprimento da circunferência é 2πr. E esse lado aqui, como é que fica? Mesma coisa, figura. Se a parte da base é a parte do contorno daqui de cima, é o comprimento da circunferência, esse lado aqui, fechar meu cilindro de novo.
Ó, já viu quando abriu, isso aqui é o 2πr. E esse lado aqui vai ser justamente, ó, a altura, né? A altura do cilindro, né? Ó, então aqui, altura. Isso aqui vai ser a altura do cilindro. A altura do cilindro eu estou chamando de H. Então eu já tenho as medidas do retângulo. Eu quero calcular a área desse retângulo, consequentemente calcular a área do retângulo, calcular a lateral do cilindro. Então AL vai ser igual base vezes altura, né? Comprimento vezes largura. Então é 2πr vezes H. Pronto, isso aqui é a nossa formulazinha para calcular a área lateral de qualquer cilindro. A gente sempre vai usar 2 vezes o π, vezes o raio da base, vezes a altura do cilindro. 2πrh. Brincadeira de criança, né? Vamos que vamos. Para continuar aqui, antes de a gente fazer o exemplo, ó, a gente viu a área lateral, a gente viu a área da base, a área lateral, faltando a área total, né? Vou fazer a área total, cara. Área total. Então, área total é brincadeira de criança. Área total eu vou indicar por AT. AT. Ó, a área total, o nome já condiz aí, né? O nome já está especificando. A área total é o todo. A área do cilindro todo. Então vai ser o que? O cilindro todo eu tenho duas bases, né? Então eu vou ter 2AB mais a área lateral, né? Duas bases, plano do chão, plano de cima, mais a área do contorno, a área do rótulo, a área lateral. Então, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Mas eu posso escrever isso aqui de outra maneira, né? Substituindo minhas variáveis. Eu posso expressar mais bonitinho, né? Ampliar isso aqui. Posso ter aqui a área total 2AB. Só que AB, a área da base, é a área de um círculo, πr quadrado, né? Então 2πr quadrado mais a L. Só que a L é aqui, né? 2πr vezes H. 2πr vezes H. Pronto. Tenho a área total. Para ficar mais bonitinho, observe que eu tenho termos semelhantes aqui, né? Ó, 2πr, 2πr. São termos comuns a essa soma. Se eu tenho dois termos comuns a uma soma, eu posso colocá-los em evidência, né? Aplicando a distributividade, né? Então, colocar em evidência, vou ter AT, 2... Desculpa aqui, viu? Cadê? Não, tá bonitinho. Coloquei já o 2πr aqui. Então, 2πr. E aqui, se eu tirei 2πr e coloquei em evidência, aqui como era r quadrado, aqui vai sobrar um r, né? E o de cá eu tirei 2πr e coloquei em evidência, vai me sobrar h. Beleza? Aqui era r quadrado, aqui vai ficar r. E aqui 2πr, então vai sobrar o h, né? Se eu voltar fazendo a distributiva, multiplicando, fazendo chuveirinho, volto aqui em cima. Beleza? Então aqui é uma outra maneira de expressar a área total. Você vai dizer, eu posso usar só? Você pode, fica a critério. Eu posso usar só isso aqui, usar aqui, ou então já usar a fórmula ampliada. Qual a melhor opção vai depender do enunciado, vai depender do que for fornecido no meu problema. Beleza? Volume agora, para a gente fechar. Isso aqui a gente está vendo as fórmulas, a dedução, como é que chega e tal. Depois a gente vai ver os exemplos, aí fica interessante, né? Volume. Volume, a gente vai indicar por V, é bem tranquilo.
Lembra lá que eu fiz uma brincadeira com vocês? A gente estudou pirâmide. Fiz a brincadeira e disse, ó, a gente calcular o volume dos sólidos vão ser todos o produto da área da base pela altura. Uma ressalva, aí essa ressalva eu brinquei, eu disse, ó, se der para sentar, é só a área da base. Quando eu falei dá para sentar, eu falei na brincadeira assim, né, de se aqui, por exemplo, uma latinha, se quisesse sentar aqui em cima, daria perfeitamente, né? Pensa no cilindro maior, ficaria tranquilo, dá para sentar. Ou se pensar na pirâmide, a pirâmide tem uma pontinha lá, né? Não ficaria confortável sentar na ponta da pirâmide. Se tivesse um cone, que é um outro sólido que a gente dá mais na frente, também tem uma pontinha lá. Então não seria confortável sentar naquela pontinha. Aí eu falei para vocês na brincadeira, eu falei, ó, quando não der para sentar, a gente divide por 3, por exemplo, volume, né? O volume da pirâmide, a gente estudou lá que o volume da pirâmide era a área da base vezes a altura dividido por 3. A gente falava 1/3 da base vezes a altura. Ou seja, a pirâmide não dá para sentar, então tem que dividir por 3. Quando der para sentar confortavelmente, no caso do cilindro, no caso do prisma, não precisa dividir por 3. Então, volume de cilindro, como dá para sentar, é confortável, não precisa dividir. Então é só área da base vezes a altura. O volume de um cilindro. Beleza? Brincadeira de criança, né? Ok, a gente viu as fórmulas bonitinhas, área da base, área lateral, área total, volume. Tudo em termos de fórmula. Só que a gente só aprende praticando exercícios, né? Então eu vou trazer 2 exemplos aqui básicos. Cilindro de conceito não tem... É bem tranquilo de se entender, bem brincadeira de criança. Não tem muitos detalhes. O cilindro vai ficar mais interessante só quando a gente for estudar as interseções de um sólido com o outro. Por exemplo, um prisma dentro de um cilindro, uma esfera que a gente vai ver na frente dentro de um cilindro. Aí essas interseções entre figuras, aí fica mais interessante o conceito de cilindro. Só estudar questões que envolvem só o cilindro é brincadeira de criança. Okay? Mas vamos lá, a gente vai ver alguns exemplos para ver como é a aplicação dessas fórmulas. Então, vocês vão dar pause no vídeo de vocês lá. Eu vou apagar aqui, né? Vocês vão dar pause, fazer as anotações e a gente volta com 2 exemplos, beleza? Então, vamos lá. Tá, sai da frente para vocês copiar. Então, continuando, 2 exemplos aí para a gente brincar, né? Para a gente pegar aquelas fórmulas e ver a aplicabilidade. 2 exemplos simples, brincadeira de criança aí, não tem nada muito complexo, né? Vamos ver. Exemplo 1. Sabe-se que a área da base de um cilindro reto é 16 π cm². A altura desse cilindro é 15 cm. Calcule a área total. Então, primeiro vamos criar um banco de dados, né? Relendo o enunciado e extraindo as informações. Então, sabe-se que a área da base é 16, né? Então, a área da base lá a gente indicou por AB, né? Então, AB é 16 π, né? Centímetros quadrado. A altura é 15, então H 15 centímetros. Calcule a área total. Então a área total a gente indicou por AT, né? É o que a gente quer saber. Que é a área total. Aí sendo, ó, fiz meu banco de dados. O que eu vou ter que fazer agora? A partir do que eu estou querendo, eu vou ver. Ó, eu quero a área total. Eu vou ter que pensar logo, como é que a gente acha a área total? A gente viu que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, né? Vou reescrever aqui, ó. Área total, a gente viu que é 2 vezes a área da base mais a área lateral, né? A gente viu isso. Pronto. Ó, a área da base eu já tenho. A área da base eu já tenho, que é 16 π. Então eu posso até substituir aqui já. A área da base eu já tenho. Então o que está faltando para ter a área total é só descobrir quem é essa área lateral, né? Então eu vou atrás da área lateral. Aí eu vou ter que pensar, para descobrir a área lateral, está faltando aqui, né? A área lateral. A gente viu que a área lateral era o quê? Pensa lá do rótulo da lata, né? A área lateral é o rótulo da minha lata. E quando eu planifico esse rótulo, gera um retângulo, cujo comprimento é 2πr e a altura e a largura, né, é h.
Beleza? Então, área lateral 2πr vezes h. Então, a área lateral vai ficar, ó, área lateral 2πr vezes h. Beleza. Ó, o h eu já tenho. O h eu já tenho, que é 15. O r eu tenho? Não, né? Eu não tenho quem é r ainda. Então, não dá para aplicar ainda, descobrir logo quem é a área lateral. Eu tenho que descobrir quem é esse R. Para descobrir o R, ele me deu a área da base. Então, eu estou vendo o que eu preciso e o que me foi dado para ir trabalhando e descobrir a área lateral. Então, para descobrir a lateral, eu preciso do raio. Para descobrir o raio, ele me deu o conceito de área da base. Então, eu vou usar o que ele me deu para descobrir o raio. Pronto. Então, antes de colocar aqui a L, eu vou pegar essa informação daqui da área da base e vou descobrir. Ó, então, a área da base é 16π. Só que a área da base, a área de um círculo, né? A base é sempre um círculo, então a área da base é πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado é igual a 16π, né? Igual a aí. Disso aqui eu posso, ó, π multiplicando desse lado e π multiplicando do outro lado, eu posso cortar, né? Como se fosse dividindo ambos os lados por π. Tá no mesmo, né? Então ficou que r quadrado é igual a 16. Vou tirar o quadrado, vai ficar r quadrado de 16. Então r vai ser igual a 4. Então o raio vai ser 4 centímetros. Então eu já tenho o raio. Agora eu posso, consequentemente, posso descobrir quem é a área lateral. Então, a L vai ser 2π vezes R, que é 4, vezes H, que é 15. Detalhe, o π, pessoal, quando ele não der um problema, considere π igual a 3, considere π igual a aproximadamente 3 ou 14. Se ele der esses valores, a gente substitui. Se ele não der, a gente deixa a resposta em função de π mesmo, ok? Não atribui valor. Então a L vai ser igual, ou a não ser que seja uma questão objetiva e tenha lá nas alternativas o valor aproximado já, um valor decimal, não apareça o π. Então a gente tem que substituir por 3 aproximadamente. Quando não acontecer isso, deixa tudo em função de π. Então, continuando aqui, só fazer a multiplicação. 4 vezes 15 vai dar 60, né? Vezes 2, 120π. Então já tenho que a área lateral, mas o problema eu não queria apenas a área lateral, eu queria a área total, né? A interrogação está aqui, a área total. Então agora eu posso, já tenho que a área lateral, já tenho que a área da base, é só substituir para descobrir a área total. Então a área total vai ser, vou colocar aqui, deixa aqui dá para fazer. A área total, 2 vezes a área da base, que é 16π, né? 16π, mais a L, que é 120π. Aqui é só fazer conta, né? Vai ficar 2 vezes 16 dá 32, né? 32π mais 120π vai ficar 152π, né? Então, fica 152π. Isso aqui é a área total, era o que estava pedindo no problema, né? No enunciado. Então, beleza, a área total. Brincadeira de criança, né? Boas continhas, brincadeira de criança, sem problema. Beleza? Vamos lá para o exemplo 2. Não precisa ser fácil, exemplo 1 tal, tá bem bonitinho. Por exemplo 2. O raio da base de um reservatório cilíndrico mede 10. Sabendo que sua área lateral é 1600π, calcule seu volume. Mesma coisa, a gente lê primeiro uma vez, depois lê a segunda fazendo banco de dados, ou seja, extraindo o que foi dado no problema. Vamos reler extraindo as informações. O raio da base do reservatório cilíndrico mede 10. Então eu vou indicar R é igual a 10 metros. Sabendo que sua área lateral, então AL, é igual a 1600π metros quadrados. Ele quer o volume. Fiz um banco de dados, aí eu vou ver, ó, a interrogação está aqui no volume. Então eu estou querendo saber o volume. Eu vou pensar, se eu estou querendo saber o volume, como é que calculo o volume? Volume, o cilindro
dá para sentar. Se dá para sentar, não precisa dividir por 3. Então o volume é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Beleza. Só que minha base é um círculo, né? Então a área da base eu já vi que é π r quadrado vezes h, né? Posso escrever assim também. Pronto. Eu preciso do volume. O meu volume depende do raio e depende da altura. O raio ele deu. O raio ele deu que é 10. Tô precisando descobrir a altura, né? Para descobrir a altura, ele me deu uma outra informação, que é a área lateral. Então eu vou partir dessa área lateral para descobrir quem é esse H, porque o R já foi dado na questão. A L, área lateral, é o rótulo, lembre sempre dessa ideia, é o rótulo da lata. Quando eu planifiquei, ficou um retângulo de comprimento 2 πr e largura ou altura h. É um retângulo. Isso vai ser igual a 1600 π. Beleza? Π multiplicando em ambos os lados pode cortar. Π aqui com... O raio aqui eu posso substituir por 10, né? Então eu posso dizer que é 2 vezes 10 vezes H é igual a 1600. Ó, tá multiplicando, tem um zero cá, isso aqui, né, como se fosse 160 vezes 10, 160 vezes 10. E aqui tem 10 também multiplicando, então eu posso cortar um 10 aqui com 0 de cá, né? Como se fosse dividir ambos dos lados por 10. Esse 2 também, ó, tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai sobrar aqui H, 160 dividido por 2, dá 80, né? 80 metros. Descobri a altura. Pronto, você descobriu o H, era o que estava faltando para calcular meu volume. Então, eu vou calcular o volume. O volume vai ser igual a π vezes o raio, r ao quadrado, né? Como r é 10, 10 ao quadrado, vezes h, que é 80. Então, o volume vai ficar 100, né, vezes 80, vai ficar 8.000, né? 100 vezes 80, 8.000 vezes o π, né? Isso está em metros, né? Então aqui é metros cúbico, a unidade de medida. Beleza? Descobriu o volume. Então, brincadeira de criança aí, né, pessoal? Fiz exemplo 1, exemplo 2. Nada muito complexo, bem feijão com arroz. Depois a gente vai trabalhar uns exemplos um pouquinho mais interessantes. Esse aí foi só um alicercezinho para a gente entender a ideia. Mas cilindro não tem como complicar muito. Então a gente vai finalizar por aqui. Da próxima aula a gente vê uma coisa mais interessante, beleza? Então refaçam depois as anotações de vocês. Refaçam os exemplos para ficar bem tranquilo os conceitos. Valeu, valeu, até a próxima.